Então, o estado de alerta emocional faz com que o indivíduo ele permaneça constantemente de prontidão. Permaneça constantemente observando, analisando, porque o perigo pode acontecer a qualquer momento. Então, essa hipervigilância faz com que a pessoa ela permaneça no estado de simpaticotonia. Simpaticotonia é o meio onde o sistema nervoso autonômico gera um hiperalerta para o nosso subconsciente, para o nosso consciente, para que eu possa estar de prontidão a tudo que pode ou não vir a acontecer na vida desse paciente. Então, há uma tese, uma teoria de que enquanto estamos em estresse com relação a uma situação, com algumas exceções de alguns órgãos específicos que ao entrar em estresse, eles geram uma sonolência, mas a grande maioria dos alertas e estresse que o indivíduo vive, ele pode gerar uma sensação de insônia. Ou seja, ele fica sobre alerta, fica sobre tensão e com os olhos arregalados, ouvidos sempre alertas, porque o perigo pode acontecer a qualquer momento. Então, essa fase de simpaticotonia, que é esse hiperestresse, vai fazer com que o paciente se mantenha em alerta para o perigo que pode acontecer a qualquer momento. Agora eu quero a ajuda de vocês, quem é aluno aí ou quem não é, eu quero saber o feedback de vocês. Se vocês têm o entendimento de em quais fases do estresse pode acontecer, então fase ativa de estresse, né? Fase pós-estresse, ou epicrise, ou fase pós-cicatricial ali, que podem acontecer a insônia. Tá travando para todo mundo ou é só para Eliana, pessoal? Só me contem aí se todos estão tendo a dificuldade ou só a Eliana que está tendo a dificuldade, porque para mim parece que está normal aqui. Em que fase, então, o corpo pode gerar a insônia? Tá normal para a Andrea. Então, que fase? Fase de estresse, fase pós-estresse ou fase epicrise? Em que momento que vocês possam pensar? A Márcia falou que é fase ativa. Quem mais? Que fase de estresse eu posso ter a insônia? Fase ativa. Que mais? Tem mais uma fase que pode ter a insônia também, não só na fase de estresse. Nós temos um momento que é após o estresse, que existe uma hipersimpaticotonia. Nessa fase de hipersimpaticotonia, é como se eu vivi um alerta de estresse, e aí a hora que eu relaxei, eu entro numa parasimpaticotonia que me gera um relaxamento total, né? E aí eu tenho um pico ali no meio. E aí as pessoas falaram, aí a epicrise, né? A epicrise não é só a fase pós-estresse. A fase pós-estresse é a fase de parasimpaticotonia, que tem uma fase de relaxamento. Então tem um sono intenso. É como se fosse a fase da gripe ali. Quando você tem uma gripe, tem aquela sonolência, aquele cansaço e você dorme. Agora, no meio tem uma epicrise. E uma epicrise que gera uma hipersimpaticotonia também, que gera um estado de alerta. Agora, me ajudem. Nessa epicrise, qual é o horário que geralmente vai ter a insônia do paciente? Vamos ver se vocês conseguem entender essa relação. Será que, quando eu tenho uma epicrise, que é uma hipersimpaticotonia após o paciente sair desse alerta, ele vai ter uma insônia lá no começo da noite, às 10, 9 horas da noite, ou ele vai ter à meia-noite, ou ele vai ter às 3 da manhã, ou às 5 horas da manhã, essa insônia geralmente? Em que momento que ele geralmente vai acordar? A Marise falou no meio da noite. No meio da noite, às 3 horas da manhã, a Tati colocou. Então, geralmente, é 3 para 4 horas da manhã. Então, geralmente, às 3 para 4 horas da manhã, aquele paciente vai acordar num estado de alerta, como se fosse essa hipersimpaticotonia de fase pós-estresse. Então, tem um momento ali específico, por volta desse horário, que vai ativar essa insônia. Agora, me ajudem de uma outra forma. Que tipo de situações podem levar a uma fase ativa de estresse? Então, o paciente ele vai ter uma fase ativa de estresse. Agora, se ele está numa fase ativa de estresse,
ele vai tender a ter uma dificuldade em pegar no sono, não é? Então, se eu estou em fase ativa de estresse, eu bem me lembro que quando a gente estava construindo a nossa casa, não sei se alguém já fez aqui uma fase de construção de casa, de clínica, de algo assim, às vezes tem coisas que fogem do cronograma, às vezes tem preocupações com relação ao financeiro, e esses alertas e essas preocupações tendem a causar uma simpaticotonia. Não é uma simpaticotonia porque eu fico preocupado, será que eu vou conseguir buscar o dinheiro suficiente para pagar as contas? Será que as coisas vão dar certo? Será que vão construir direito? Será que vai... Ou algo saiu do cronograma e eu fico remoendo aquela situação que aconteceu? Né? Então, aquela sensação de estar em simpaticotonia, de um incômodo, de uma frustração, de estar remoendo algo, estar preocupado com algo, vai manter o paciente naquele processo de estresse. E naquele processo de estresse, geralmente eu vou ter uma dificuldade em pegar no sono naquele primeiro momento da noite. Agora, é possível um paciente entrar em simpaticotonia à 00:15? O que tu acha? Será que o paciente que tem simpaticotonia, ele está em alerta com a situação? Ele pode, à 00:15, a 1h, acordar por algum motivo por simpaticotonia, porque está em um estresse com relação a alguma situação? Ou pode ter um paciente que pode entrar numa hipersimpaticotonia às 4h e não conseguir mais voltar a dormir? Então, essa é a nossa educação terapêutica. Eu falo que a primeira etapa do entendimento, quando a gente vai fazer um diagnóstico emocional do sintoma do paciente, é entender primeiro a teoria. Entender a teoria significa entender quando os sintomas aparecem e por que os sintomas aparecem. Porque daí, na hora da segunda etapa do diagnóstico emocional, eu vou fazer a avaliação. E na avaliação, eu vou ter que saber fazer as perguntas certas para diagnosticar qual é o conflito emocional específico que o paciente está trazendo, que está fazendo com que ele tenha dificuldade de pegar no sono ou acorde e tenha dificuldade de voltar a dormir. Então, por exemplo, se um paciente acorda às 4h e tem dificuldade em voltar a dormir, será que eu posso perguntar se ele está tomando medicamento para dormir? Porque às vezes o medicamento está forçando ele a dormir no horário que ele deveria dormir, né? Toma o medicamento, ele dorme, só que, em como ele está em estresse a uma situação, ele não resolveu o problema que está causando a insônia. Então, a partir do momento que o medicamento para de surtir efeito, às vezes lá às 4h, 4h30, ele pode voltar a acordar. Principalmente se a intensidade do conflito é muito alta. Se ele está vivendo um conflito de hiperestresse profissional, com divisão de bens da empresa, com herança familiar, que possa gerar algum conflito, alguma alteração, uma dificuldade, uma frustração para esse paciente, às vezes o medicamento ele vai auxiliar, mas às vezes o processo pode ser reativado depois. Mas, como a Andrea falou, como a Marise falou e como a Aida falou, existem o gatilho relacionado ao tempo. O que é um gatilho relacionado ao tempo, Ivan? Pense assim, se lá eu falei do exemplo daquela pessoa que está ali fiscalizando, cuidando do museu à noite, que ele está observando ali se está tudo acontecendo, se o vigia está ali observando a empresa na parte da noite. Então, se esse vigia está presenciando, olhando, analisando tudo na parte da noite, e à 00:15 aconteceu algum episódio onde alguém tentou entrar e o alarme disparou, não é um horário que a pessoa entra num alerta, é um horário onde a pessoa entra em prontidão. Então, o horário, ele também é um link para o estresse. Pense assim, eu já tive pacientes que o pai chegava na infância alcoolizado, chegou às vezes à 00:15, e quebrou tudo, as pessoas tiveram que fugir de casa, sair correndo para o meio do mato, porque o pai estava alcoolizado, mas não só alcoolizado,
estava agressivo, que começou a quebrar as coisas, começou a querer atirar para o alto, e as crianças se assustaram. Então, aquele horário específico, o cérebro gravou como um horário do estresse. É um horário de hipervigilância. Porque e se acontecer aquilo de novo? E se chegar novamente, naquele horário eu tenho que estar alerta. Porque eu tenho que ser capaz de fugir, evitar sair daquela situação. Então, o horário específico, e aquele paciente que fala, não, eu sempre acordo, olho para o relógio, é 2h15. Eu sempre acordo, olho para o relógio, e eu achei que eu dormi bastante, mas é 11h43. Então, esse horário específico, ele traduz que a gente chama de gatilho do conflito. Um gatilho de tempo. Faz sentido isso para você? Está dando para entender essa relação? Me dá um feedback aí, coloca um coraçãozinho, compartilha com pessoas que você acha que vão gostar de entender essa relação. Me ajuda aí, vamos mexer aí essa live. Então, esses gatilhos, eles são formas de mostrar para o consciente que esse horário é um horário de alerta, de perigo. Então, ter um gatilho de alerta pode trazer um momento de hipersimpaticotonia em tempo, em horário específico. Sim, uma pessoa que tem padrões, às vezes, vamos pensar assim, nós temos um outro contexto, que é um contexto de um órgão específico, e aí os alunos do curso me ajudem. Qual é a glândula que libera o hormônio do sono? Qual é a glândula que libera o hormônio do sono? E me ajudem, qual é o conflito relacionado a essa glândula? Então, nós temos uma glândula que libera a melatonina, que é o hormônio que auxilia a indução do sono. Agora, se eu estou em um conflito que afeta diretamente essa glândula, eu vou tender a estar em alerta. Não ter a liberação hormonal relacionada a essa glândula. Então, essa glândula não vai liberar o hormônio suficiente para que induza o meu sono. Muito bem, pessoal. Pineal, isso aí. Então, vocês estão ligados. Então, se a pineal não libera o hormônio do sono quanto deveria, a pessoa ela permanece no estado de alerta. Então, ela não consegue ir para um sono profundo. É como se ela tivesse sempre com um ouvido de prontidão. E aí, Edgar, o que você falou, eu tendo a pensar que se uma pessoa vai dormir fora de casa e ela viveu situações na sua vida onde ela teve um conflito relacionado à pineal e estava em um ambiente fora de casa e isso remeteu um perigo na infância, então foi dormir uns dias na casa do vô e da avó, porque às vezes tinha alguma situação de férias escolares, mas lá a criança se sentia insegura. Teve alguma situação onde que o pai e a mãe foram ter um segundo filho ou terceiro filho e essa criança teve que ficar com outras pessoas e ela não tinha clareza de entender o que estava acontecendo ali naquele momento. Então ligou no estado de alerta. Ou quando eu fui dormir na casa de um amigo, o pai às vezes brigou com a mãe do amigo, então fora de casa é um ambiente hostil ou perigoso. Então é como se fora de casa eu tenho que estar em alerta. É quase como aquela pessoa que não consegue ir ao banheiro, fazer o número 2, fora de casa. Eu tenho que estar em alerta e enquanto eu estou em simpaticotonia, o intestino tende a não funcionar. É muito frequentemente, né? Com exceções, com algumas exceções. Então, nesse estado de hiperalerta, fora de casa, a pessoa tende a não relaxar. No ônibus viajando, ela tende a não relaxar. Às vezes, num voo, ela tende a não relaxar. Então, é como se eu tivesse que estar no controle, e aí pega a bexiga na fragilização, e aí a gente vai fazer as perguntas da anamnese do diagnóstico emocional, associando aos mapas do diagnóstico emocional. Então, se o paciente, nas perguntas do diagnóstico emocional, tem o intestino preso fora de casa, tem um alerta fora de casa que tem mais dificuldade em dormir,
e ao mesmo tempo você observa que já teve infecções urinárias, já teve cistites recorrentes, a gente começa a relacionar que estar no controle é importante para eu poder dormir. E aí, se eu não estou no controle, eu não relaxo. Se eu não estou no controle do ônibus, porque o motorista eu não sei se ele é bom ou não, se eu não estou no controle porque eu não estou na minha casa, eu não sei se a casa é segura ou não, se o hotel é seguro ou não, se eu assistir vídeos que pessoas podem entrar no quarto do hotel e lá na minha infância, como eu tive uma paciente ontem, falou, na minha infância, o meu padrasto entrou no meu quarto e tentou me tocar. Então, é como se eu não posso ficar relaxada no período da noite. Eu tenho que estar sempre alerta com a porta chaveada para que o perigo não aconteça novamente. E aí eu vou associar com relação a outras situações da minha vida e ficar no estado de alerta, não podendo relaxar. Tá ficando claro essas relações? Então, existem pontos que podem gerar a insônia. E, de novo, a insônia não é por mal. A insônia, ela tem a ver com uma tentativa do nosso cérebro para nos proteger ou nos dar um ganho de tempo para solucionar os problemas que a gente está vivendo. E aí, quando eu tenho essa educação terapêutica, eu entendo todos os tipos de insônia que o paciente pode ter. Na hora da avaliação, como que você vai perguntar para o paciente? Então, segunda etapa do diagnóstico emocional, avaliação. Na avaliação, eu vou perguntar qual é a tua queixa principal? Eu tenho insônia. Isso me diz alguma coisa se você tem o diagnóstico emocional dos sintomas? Se você teve toda essa educação desse diagnóstico emocional, não me diz nada. Porque só saber que o paciente tem insônia não me ajuda. Porque eu preciso saber se a insônia é uma dificuldade em pegar no sono, se a insônia para ele é uma sensação de acordar 3 horas da manhã e difícil voltar a dormir, se a insônia é acordar num pico sempre no mesmo horário, à 00:15, por exemplo, se a insônia é porque ele toma medicamento e acorda às 4 horas da manhã e tem mais dificuldade em dormir, se a insônia para ele é uma sensação de estar sempre no estado de alerta e parece que ele não tem um sono profundo, se a insônia para ele é acordar e acordar cansado e ter a sensação que não dormiu direito, se a insônia para ele tem a ver com a apneia que ele tem no sono, se a insônia é por causa do ronco, que parece que o sono não é profundo para ele. Então, a insônia para cada paciente é diferente. E se eu não sei fazer uma avaliação, que é 80% do atendimento, entendeu que desse calhamaço de possibilidades de o tipo de insônias diferentes que o paciente tem, eu posso testar um tipo de trauma, não é. Outro tipo de trauma, não é. Outro tipo de trauma, não é. Outro tipo de trauma, não é. Daí lá na quinta sessão que eu vou trabalhar a real insônia que o paciente queria lá na primeira sessão que eu resolvesse. Se eu não sei avaliar, se eu não entendo a educação terapêutica do diagnóstico emocional, eu vou falhar com o meu paciente. Eu vou enrolar as sessões. Tá certo? Se você quer ganhar dinheiro enrolando ele por 5 sessões, parabéns, você vai conseguir. Mas quando você quer ser preciso, você tem que fazer aquela avaliação precisa do diagnóstico emocional, entendendo as perguntas e encaixando com os outros órgãos ou tecidos que podem estar fragilizados com esse paciente. Então, vamos pensar, se o paciente tem a queixa da insônia, e esse paciente, eu falo, você tem outros sintomas que te incomodam? Eu sou ansioso. Mas ansioso com relação ao quê? Eu sou ansioso com relação financeiro. Eu tenho ficado muito preocupado com relação ao dia do amanhã, que vai acontecer, mas tem algo acontecendo atualmente na empresa? Sim, eu estou vendendo pouco, as coisas não estão fluindo da forma que eu gostaria. Então, eu já começo a entender que talvez essa ansiedade com relação ao financeiro possa estar ligado com a dificuldade na insônia de pegar no sono para o paciente, não é? Então, eu vou começando a fazer perguntas que me ajudam a decifrar o histórico específico que ele está vivendo. Porque se ele me falar assim, eu tenho insônia, o que tu tem mais de preocupação? Eu tenho ansiedades com relação à preocupação com os meus parentes, com os meus próximos. Não, ultimamente tu tem vivido alguma preocupação? Não. A minha mãe passou por uma situação de câncer lá 3 anos atrás, mas agora ela já está bem, então hoje eu estou melhor. Então, ou seja, essa preocupação com a mãe eu não preciso trabalhar agora, porque a insônia do paciente que ele está tendo hoje é uma fase de estresse, ele está com dificuldade de pegar no sono.
E se ele já viveu lá atrás e já está tudo bem, eu não preciso trabalhar o medo dele perder a mãe. Entende? Porque senão, não, essa foi a coisa mais traumática que ele viveu, é o medo do câncer ali da mãe, que ele poderia perder a mãe. Mas já passou. Por que eu vou mexer em algo que já está resolvido em partes para ele hoje? Não é a causa do problema. Então eu vou perder tempo buscando coisa que não é a causa do problema. Então eu preciso ter a atenção com relação ao que pode ser a causa específica da alteração. E aí, se ele tem uma dificuldade em acordar tal horário, especificamente naquele horário, eu tenho que olhar quais são os gatilhos que acionam esse horário específico para ele. Ficou claro? Tá dando para entender? O problema é quando o conflito não é do paciente. Porque é muito frequente o paciente não ter vivido um grande conflito, uma grande situação, um grande estresse na vida dele, mas, porém, entretanto, ele possa ter um aniversário do trauma. O que é o aniversário do trauma? Vamos pensar assim, se meu avô perdeu os pais dele, e o meu avô perdeu os pais dele, perdeu principalmente o pai dele aos 15 anos de idade, porque o pai dele foi assassinado quando ele tinha 15 anos de idade, e o meu avô assumiu o papel de cuidar dos irmãos dele, que eram mais novos, não foi uma fase de estresse para o meu avô, de ter que cuidar dos irmãos dele, tem que começar a trabalhar, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque meu pai agora faleceu, minha mãe não trabalha, e eu agora tenho que bancar os meus irmãos como o primeiro filho. Então, lá na vida do meu avô, foi intenso aquela vivência dos 15 anos de idade. E a síndrome de aniversário significa que, aos meus 15 anos de idade, o meu cérebro, baseado nessa epigenética, ou seja, nessa herança familiar, ele liga um alerta de que eu posso, de novo, perder os meus pais, tal qual o meu avô perdeu. Então, eu ligo um alerta de simpaticotonia, de hiperestresse, de vigilância, para tentar evitar que o perigo aconteça de novo. Ou se, por exemplo, a tua avó perdeu um filho quando ela tinha 27 anos de idade. Aos 27 anos de idade, você, a neta, pode ficar numa hipervigilância de medo de perder os filhos. Medo que algo aconteça com eles. Então eu ligo esse estado de alerta, de hipersimpaticotonia, de hiperpreocupação com os filhos. E aí eu tenho que estar de olho, eu tenho que estar alerta, porque o perigo pode acontecer de novo. Ou, que perguntaram ali de crianças, às vezes eu atendo crianças que acordam de hora em hora só para tocar na mãe, só para tocar no pai, para saber se o pai e a mãe estão ali. Então, essa hipervigilância em um estado de alerta pode acontecer porque talvez a avó foi adotada, então ela foi deixada pelos seus pais biológicos, e aí essa avó que foi abandonada, né, perdeu essa referência dos seus pais, se sentiu desamparada, desprotegida, porque os pais me deixaram. Então essa neta recebe uma herança familiar dessa avó de que é perigo os pais se afastarem. E se no inconsciente é perigo os pais se afastarem, eu posso estar relaxado, dormindo no meu quarto sozinha? Não, né? Eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar de prontidão. Eu faço isso com meu marido, preciso colocar a mão sobre ele para saber se está respirando. Então, se eu tive perdas, por exemplo, né, eu tenho que estar alerta para que verificar que não vai morrer, que não vai se afastar, que não vai me deixar. Então, essa hipervigilância faz com que eu acorde a qualquer momento, tenha prontidão a qualquer momento. Ou, principalmente, se alguém passou mal, né? Então, minha avó viu meu avô passando mal enquanto estava dormindo, e aí, posteriormente disso, cada vez que ele se mexe na cama, eu tenho que estar alerta, porque pode acontecer algo de novo. Então, eu tenho que estar em hipervigilância. Então, esse estado de alerta faz com que eu tenha uma prontidão, um gatilho de alerta. E essas crianças podem estar nessa hiperalerta também. Casos que eu tenho visto frequente também são de padrões hereditários de perigo iminente de morte. Pensa assim, perigo iminente de morte, e aí, me ajuda agora, tá? Manda a live para os grupos aí do WhatsApp que você tem de terapeutas, grupos do WhatsApp de pessoas que trabalham com essa área de terapia, como psicologia, de áreas
de diferentes terapias para eles também entenderem esses gatilhos que são importantes de serem entendidos com relação ao olhar sobre a insônia. Porque quanto mais a gente ajudar pessoas a melhorarem da sua insônia, talvez a gente tenha um mundo mais leve, mais tranquilo e mais ameno, não é? Manda lá, tá? E aí, quando a gente tem essa criança, que a mãe dessa criança, lá na infância, a mãe dela entrou numa depressão pós-parto, a mãe dela entrou numa situação de depressão na infância por causa de uma separação com o pai dela, a mãe dessa criança, a mãe dessa mãe da criança, a avó dessa criança passou por uma depressão com pensamentos suicidas, com pensamentos de morte ou tentativas de morte. Essa mãe dessa criança, ela vai ficar como? Lá naquela época da infância dela, com 3 anos, com 5 anos, ou lá com meses de vida, essa mãe dessa criança vai ficar no alerta, porque se eu perder a minha mãe de vista, o que pode acontecer? A mãe pode morrer. Então é melhor eu estar atento à alerta, porque se a minha mãe sair de perto de mim, vai que ela comete o suicídio. Vai que ela me deixa de alguma forma. E a criança percebe que algo de errado está acontecendo. Percebe que a mãe não está bem. E a criança fica numa hipervigilância, tentando observar e não sair de perto dos pais. Então isso faz com que eu tenha prontidão para ver, prontidão para sentir onde é que o pai e a mãe estão. Se é o pai ou se é a mãe que está nesse estado de conflito. E aí essa criança, que é a mãe hoje, ficou em alerta lá atrás. Mas agora, quando a mãe tem sua filha ou seu filho, agora esse bebezinho, esse 1 ano de idade, 2 anos de idade, essa criança, quando a mãe fica preocupada com a avó de novo, a criança fica no alerta junto com a mãe. Ou quando a mãe possivelmente entra em estados de tristeza, que adianta viver esse relacionamento? Não suporto mais, eu não sei se é isso que eu queria, eu não sei o que fazer da minha vida profissionalmente, talvez morrer seria a melhor solução. Quando essa mãe dessa criança começa a pensar tal qual a mãe dela, ou parecido do que a mãe dela, a criança começa a ficar em alerta. A criança começa a ficar de prontidão, porque eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que ficar junto da minha mãe, eu tenho que ficar próximo à minha mãe para que nada aconteça com a minha mãe. Então, crianças que têm heranças familiares de pensamentos suicidas dos seus avós, ou realmente suicídios na família, tendem a estar em hipervigilância mais frequentemente, ou querendo sempre estar em contato com quem eu representa os meus protetores, quem eu identifico como o meu suporte, o meu amparo, a minha proteção. Então essa hipervigilância entra no alerta. E uma criança, e eu estava vendo alguns vídeos, porque eu vou dar uma palestra sobre quando a gente tem uma leitura fria das pessoas, quando a gente tem uma leitura não verbal das pessoas, a gente começa a ter uma leitura não verbal das pessoas na nossa infância. E Bessel, no seu livro, fala sobre as marcas do trauma. E o trauma não precisa ser um grande trauma. O trauma, às vezes, pode ser um conflito. O conflito significa eu perceber que existe uma guerra fria, um ambiente que o clima não está legal. E esse ambiente que o clima não está legal faz a criança ficar analisando a expressão facial dos outros, quem está à minha volta. E se essa criança fica observando a expressão facial dos meus ao meu redor, se os meus não estão bem, quem me cuida? Você já parou para pensar que quando os pais estão bem, os pais estão relaxados, e se os pais estão relaxados, a criança também pode relaxar? Mas se os pais não estão relaxados, os pais estão em alerta, será que a criança consegue dormir antes que os pais foram dormir? Não, porque se tem ainda gente acordada, essa criança fica no estado de alerta e tensão. Então, se meus pais vão dormir à meia-noite, é meia-noite que eu vou dormir. Eu tenho que ficar vigilante, eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo, porque eu não estou seguro e não acredito que esses caras aí vão conseguir se resolver sozinhos. Porque eles não estão bem, eles estão estranhos no rosto. Então, essa criança fica em hipervigilância baseado nos pais que não estão bem, ou não estão bem entre eles,
ou não estão bem perante as situações que estão acontecendo com relação à família, ou situações profissionais, ou N situações que podem deixar em estados de alerta. Então, se os adultos não dão a segurança quanto essa criança gostaria, a criança vai estar relaxada? O que vocês acham? Se você dependesse de alguém que te desse a proteção, porque você não consegue, daí nós falamos dos 4 cérebros, né? Eu não consigo, no meu neocórtex, no córtex pré-frontal, resolver os meus próprios problemas porque eu não tenho habilidades como criança. Eu tento buscar nos meus, mas os meus não estão bem para me cuidar ou me proteger. É o cérebro mamífero, né? O cérebro límbico. Eu não posso atacar e não posso fugir. Porque se eu atacar, meus pais brigam, ou se eu fugir, eu não tenho como me proteger. Então eu entro no cérebro mais arcaico, que é o cérebro de peixe, que é o cérebro do fingir de morto, de estar paralisado em meio a uma situação. Mas perante eu estar paralisado em meio a uma situação que eu não consigo resolver, eu tenho que ficar alerta após isso para conseguir evitar sofrer novamente. Então essa criança fica numa hiperalerta. Então nós passamos pelo contexto de educação terapêutica, eu preciso entender quais são os tipos de insônia. 2, eu preciso fazer a avaliação para entender especificamente qual é a insônia que o paciente tem, porque não basta somente ele me falar que ele tem insônia. 3, eu preciso relacionar com os mapas do diagnóstico emocional para entender quais tipos de emoções específicos estão em cada insônia, para depois entender os prós e contras do processo. Agora pense assim, e se o paciente existe um contra dentro dele, porque todo sintoma tem uma intenção positiva de existir. Se todo sintoma tem uma intenção positiva de existir, se a insônia ela tem uma intenção positiva de existir, será que você vai conseguir resolver o problema se você não entender qual é a intenção positiva dela existir? Se eu for trabalhar somente a insônia sem entender a intenção positiva, eu posso usar a técnica que seja, não vai resolver, vai voltar a ter a insônia. Porque ela existe uma intenção de ela existir. Por isso que tem pacientes que tomam medicamento, depois que param, volta a ter insônia. Porque não foi resolvido a intenção da insônia estar ali. Pense assim, a avó da paciente, ela teve um casamento arranjado, foi obrigada a casar, não queria ter casado com esse homem, ou esse marido era alcoólatra, esse marido era agressivo, era autoritário, e a intimidade à noite não era legal. Se a intimidade à noite não era legal por causa de todo o processo de pré-preliminares que o paciente vivia com o seu marido, chegando no período da noite, será que ela vai estar relaxada para ir para a cama? Ou será que ela vai estar em hiperalerta? Há uma grande tendência dessa paciente, dessa avó lá atrás, né, estar em hiperalerta. Então é à noite que eu vou limpar a casa, é à noite que eu tenho energia para fazer um monte de coisa, é à noite que eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro, porque eu estou em hipervigilância, eu não estou relaxado para dormir. E se lá a avó entrou em hipervigilância na parte da noite, porque esse foi o recurso, a intenção positiva da insônia, porque se eu não tenho sono, eu evito ir para a cama, se eu evito ir para a cama, eu evito contato físico e eu evito passar pela frustração. Então é melhor eu ficar sapateando em casa, arrumando, limpando, organizando, do que ir para a cama, porque a cama é perigosa. E esse padrão, ele pode ser passado no transgeracional. E ao ser passado hereditariamente para as filhas, as netas, às vezes à noite é um momento de agitação. É como se à noite eu estou em hipervigilância, à noite eu estou em hiperestresse, e aí eu não relaxo para dormir. Então essa neta fica em alerta depois que casa. Fica em alerta querendo dormir tarde, lá pelas 3, 4 horas da manhã. Fico na... não, eu vou aqui assistir mais só mais uma série. Daí fica 1, 2, 3, porque a partir do momento que o outro dormiu, aí eu posso ir dormir. Mas porque algo hereditário trouxe uma noção de perigo. E aí eu entro
quando a gente consegue ressignificar esse padrão transgeracional, fazendo um genossociograma ou fazendo alguma técnica para voltar até o padrão hereditário, agora eu consigo entender esse ganho secundário com relação ao fato de dormir tarde. Porque se eu somente quiser trabalhar o conflito atual, eu não estou trabalhando a intenção positiva da insônia existir. Porque se essa paciente agora ainda vive situações conflitivas com o parceiro, será que o corpo ele não vai continuar a tentar alertá-la, ficar no alerta porque não está resolvido o ambiente? O ambiente continua no seu processo conflitivo? Então, quando a gente consegue entender essas intenções, os prós e contras de resolver o conflito, agora a gente pode fazer a técnica melhor possível. Pode ser uma técnica que você já tenha, pode ser uma técnica que eu passo dentro do curso, pode ser uma carta terapêutica, por exemplo, que eu posso trabalhar tanto com as vivências do paciente quanto os contextos transgeracionais. Eu posso fazer uma linha do tempo para trabalhar esse processo conflitivo que veio dessa vivência do paciente. Eu posso trabalhar com, às vezes, a tomada de consciência transgeracional e um ato simbólico com relação àquelas vivências do transgeracional, para ressignificar agora no subconsciente da paciente. Eu não vou mexer na avó, eu vou trabalhar aqui no subconsciente, naquilo que o paciente trouxe da epigenética, dessa herança familiar, para que agora ela possa olhar de forma diferente internamente dentro dela. E aí, quando eu trabalho internamente dentro dela, ela consegue não precisar mais estar nesse estado de alerta. E agora, como adulto, lidar de uma forma diferente com as situações. Tá? Ficou claro essas relações? Então, para que eu chegue a uma técnica para ressignificar o sintoma do paciente, eu preciso ter o entendimento, passar nessas 5 etapas do diagnóstico emocional, ter a educação terapêutica, fazer a anamnese precisa, ter a relação dos mapas do diagnóstico emocional, os prós e contras, entender a intenção positiva, os ganhos secundários, para depois usar a melhor técnica para ressignificar essa alteração. O sono excessivo também poderia ser um mecanismo? Sempre é. Todo e qualquer sintoma é um meio de defesa do corpo. Ah, Ivan, mas salivar em excesso não é emocional. Sim, todo e qualquer sintoma. Ejaculação precoce, todo e qualquer sintoma. Hérnia de disco, todo e qualquer sintoma. Gastrite, todo e qualquer sintoma. Intestino preso, todo e qualquer sintoma. Dor de cabeça, todo e qualquer sintoma. Todo e qualquer sintoma que o paciente tem, físico ou comportamental, pode vir de um contexto emocional. E se eu entendo esse contexto emocional que está por detrás, eu consigo ser mais preciso na relação do sintoma do paciente. E isso, no método da diagnóstica emocional dos sintomas, eu falo sobre cada um desses órgãos e tecidos, o que gera dificuldade no sono, o que gera um excesso de sono, o que gera uma dor, o que gera uma hipossensibilidade, uma hipersensibilidade no corpo, uma dor no periósteo, por exemplo, uma fratura espontânea de algum osso, uma alteração em ligamento, por exemplo, ligamento cruzado, fragilizado, ou uma hérnia de disco cervical. Então, todo e qualquer sintoma, ele tem um para quê, uma intenção positiva de existir. O problema é que nós, como seres humanos, como diz no livro Por que as Zebras Não Têm Úlcera, nós, seres humanos, entramos num padrão não de usar momentaneamente o alerta. Às vezes a gente fica remoendo, porque os animais usam momentaneamente o alerta e saem do alerta. Nós, seres humanos, ficamos ainda remoendo, com mágoa, com frustração, eu ainda tenho ódio, eu ainda tenho culpa, eu ainda estou no luto daquela frustração, e quanto mais eu permaneço, mais eu entro numa disfunção. E nessa disfunção gera o sintoma, a alteração, e em algum momento, até o processo de perigo iminente, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conhecimento, dessa informação sobre a insônia. Compartilhe comigo qual foi o insight aí que você teve, para que eu possa entender também o que você não sabia, que agora você, agora eu entendi aquilo, porque isso me ajuda a entender o que essas lives estão ajudando para produzir conteúdos direcionados que possam te ajudar, porque esse é o objetivo. Se eu posso compartilhar aquilo que eu vivi nesses 18 anos de prática clínica com o contexto emocional, eu posso talvez te dar insights para você ajudar mais pessoas, e quanto mais pessoas nós podemos ajudar nesse mundão aí, mais o mundo, quem sabe, fica um pouco melhor. De uma forma que a gente sempre fala no Instituto Ivan Monaldo, que se a gente pode promover um mundo mais leve, harmonioso e feliz,
desde que esse conhecimento se espalhe e mais pessoas possam viver uma vida mais leve, mais tranquila, mais harmoniosa e com a bênção de Deus, né, Padre? Que possa sentir, então, esse mundo, um mundo mais harmonioso e feliz. Um grande abraço e eu vejo vocês numa próxima live, um próximo encontro. Tchau!